Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nós estamos aqui hoje para dar seguimento com esses nossos quadros de sábado, com as nossas conversas abertas sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento. E quem está aqui comigo hoje é a Cami. A Cami é instrutora de yoga, é advogada, é também minha companheira há quase um ano, né? Quase um ano. Daqui a pouquinho, neste mês mesmo. E também atua aqui nos bastidores do canal, muitos vídeos que já saiu por aqui. Vocês não sabem, mas as sugestões dos temas também são dela. Sim. E nós estamos aqui hoje para tratar justamente sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e sobre o yoga. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui agora na frente dos holofotes, né? Não só no auxílio. E também adentrando nesse universo maravilhoso que eu acompanho tanto o Hélio. Um pouquinho a contragosto, né? Um pouquinho tímida, mas vamos lá. E para que a gente dê início a essa nossa conversa, eu separei aqui, está aqui no meu lado, na tela do computador, uma das frases preconizada por Chico Xavier lá na década de 80, num encontro que ele teve com o professor Hermógenes. O professor Hermógenes também é um dos grandes expositores do yoga no Brasil. E que o Chico trouxe a seguinte afirmação, dentro do documentário, um documentário chamado, inclusive, Deus me livre ser normal. Muito boa a frase. E a colocação dele é essa aqui, ó. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a yoga, consideramos a yoga uma bênção de Deus. Muito profundo. E colocar isso, não sou eu que estou dizendo, é o Chico. Né? Se alguém não... Ele praticava yoga? Ele vivia no estado de yoga, no estado de yoga, Mas se alguém não concorda, aí tem que entrar lá no www.chicoxavier e reclamar com ele. Mas, para que eu trago essa frase aqui? É para dar um embasamento em tudo isso que a gente vai conversar hoje também. E fazendo um paralelo, talvez fique meio esdrúxulo esse paralelo, mas se a gente comparasse, porque hoje o universo corporativo, né, é muito em alta na nossa sociedade, mas se a gente comparasse o yoga e colocasse ele dentro desse universo corporativo, se fosse uma empresa, qual seria a meta dessa empresa de yoga? A meta da empresa yoga é a felicidade plena. Né? Ou a gente pode colocar por uma outra perspectiva, que é a erradicação do sofrimento. Mas isso é estar em plena felicidade, que pode ser entendido também como estar em Deus. E se a gente olhar os resultados desta, entre aspas, empresa yoga, a gente vê que os seus resultados são com uma eficiência muito grande, muito alta. Sim. Se a gente pega aqueles que levam a voz dessa empresa, que são os yogis, a gente enxerga neles um grau de plenitude, um grau de estar na consciência divina, um grau de felicidade muito grande, uma eficiência de beirando os 100%, quando vivida de forma profunda e real. E isso por quê? Porque também o yoga ele é muito amplo, ele é muito livre, ele acolhe todos os tipos de seres humanos. Daí a gente entra também na máxima de que todos os caminhos levam ao Pai, uma máxima cristã, porque o yoga ele também se ramifica, se divide em várias formas de prática, mas todas elas têm um denominador comum, que é essa permanência na consciência divina e experiência da felicidade. Até porque yoga significa união, né? Então é esse sentido bem universalista realmente. Isso é até algo que dá pra gente trazer aqui, porque existem algumas traduções possíveis para o yoga. Uma delas é essa, mais etimológica, que vem da raiz de yuj, do sânscrito, que significa justamente união,
Então, uma das formas de nós entendermos o yoga é aquela prática que promove uma união com esse estado de consciência, a consciência do sagrado, do todo, a consciência crística ou divina. Mas existem também outras traduções e outros usos para a palavra yoga. Uma delas, ou outra delas, é justamente uso. Né? Uso. E outra delas é adequar-se. E por que eu estou trazendo isso? Porque das várias formas e dos vários métodos de praticar o yoga, a gente pode colocar aqui o Hatha Yoga, o Raja Yoga, o Jnana Yoga, o Karma Yoga, o Bhakti Yoga, o Mantra Yoga, o Laya Yoga, a Kriya Yoga e por aí vai, o Tantra Yoga, ao qual a gente vai adentrar mais hoje também. Todos eles, esta palavra yoga assume um sentido ou outro. Por exemplo, no Karma Yoga. O Karma Yoga é karma, ação, o trabalho, e yoga, união. Né? Então é encontrar esse estado de união a partir da ação. No mundo, manifestado. Da ação no mundo. E aí neste método, nesta forma de yoga, a palavra yoga tem um significado, um sentido de união. Mas quando a gente vai, por exemplo, para o Mantra Yoga, no Mantra Yoga, o yoga já assume o sentido de uso. Então é o uso dos mantras para chegar também à consciência divina. E em termos gerais, mais amplos, o yoga assume esta forma de adequar-se, porque é o que a gente vai avançar hoje também, que em essência tudo se resume numa transformação interna que nos permita enxergar a vida como já sendo una. Então a gente sai daquela ideia de buscar a união, porque essa união, na verdade, ela já existe. Ela já existe, você expressa a união. E aí, nesse sentido, é que a palavra yoga assume essa outra conotação de adequar-se, né? Adequar a nossa percepção de mundo para perceber essa realidade que já está, que não é separada, que nunca foi e jamais será, apenas que nós estamos momentaneamente separados, divididos. Mas é muito amplo se a gente for entrar em cada um desses tipos de yoga. Eu vou dar mais ênfase, nós vamos dar mais ênfase, principalmente ao Tantra Yoga, porque é um dos caminhos que a Cami mais vive na sua vida e é também aquilo que ela traz dentro das suas práticas. E a gente vai ver agora que não é muito daquilo que a gente tem no imaginário comum, né? Porque as pessoas, de todos os tipos de yoga, o que mais é deturpado, sem sombra de dúvidas, é o Tantra Yoga. Sim. Né? Sem sombra de dúvida. Infelizmente. Então, dado este início aqui, para nós tratarmos um pouco de Tantra Yoga, acho que eu já falei demais, fica a teu critério avançar. Por que, né, que tem tanta deturpação, tanto sentido contraditório na palavra Tantra? É engraçado que quando alunas começam a fazer aula comigo, elas têm receio de falar que estão fazendo Tantra Yoga, ou que se colocam algum story, alguma coisa no Instagram, vem, como assim você está fazendo Tantra Yoga? Então, porque automaticamente a nossa cabeça coloca com alguma prática sexual, né? E isso se dá porque a tradição tântrica originalmente, substancialmente, foi transmitida de maneira oral, né? De mestre para discípulo. Muita coisa secreta, e as poucas coisas que haviam escritas em sânscrito, houve muita tradução incorreta. Então você imagina, alguém traduziu do sânscrito para o inglês de forma incorreta, aí alguém foi lá escrever em português, traduziu do inglês para o português. Imagina o quanto que já não se perdeu nessas traduções, né? E claro, muito também da nossa própria interpretação, dos nossos próprios dogmas, pudores ocidentais, colocados em cima de uma cultura que a gente não tem discernimento, não tem maturidade emocional suficiente para compreender o que aquelas tradições queriam dizer. Então, quando chegou aqui no Ocidente, se transformou em algo diverso, muito diverso, assim, daquela raiz, daquele Tantra clássico.
E o estudo, né, de maneira mais científica da história e o que é realmente ajuda a trazer uma luz sobre essas interpretações erradas, porque o Tantra, como a gente conhece, como a gente estuda o Tantra clássico, é o grande influenciador do yoga como a gente conhece hoje, desse yoga que trabalha a partir do corpo, esse estado de união, essa iluminação. Então é uma base filosófica não só do yoga, mas também das principais religiões da Índia, conforme vamos falar daqui a pouquinho. E é importante a gente ter essa compreensão, né? Para mim, eu já trouxe em vários vídeos aqui no canal, é o ponto de partida, que é a via do Jnana Yoga, por exemplo. E eu, como mais estudioso do budismo, dentro das máximas budistas, o nobre caminho, o primeiro ponto é a compreensão correta, né? Porque se a gente não tem compreensão correta de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente já deturpa no princípio. Então acho que esse é um bom ponto de partida, né? A gente iniciar com essas definições. O que é o Tantra? O Tantra pode ser entendido como um livro revelado por Deus ou pela deusa. Um livro em que existem vários livros, né? Vários tipos de Tantra, com vários gurus trabalhando, iniciando os discípulos naquele livro, naquele Tantra. E esse ensinamento é direto da fonte divina, né, do deus ou da deusa, Shiva ou Shakti. Então, num termo mais etimológico da palavra, Tantra pode ser tido como o Tantra espalha a sabedoria que salva. Então, Tan espalha, Tra a sabedoria que salva. Então, essa sabedoria é entendida como a sabedoria interior, né? Volta para dentro de você, espalha e vai expandindo. Aí aqui no Ocidente a gente tem uma conotação com a palavra tecer, no sentido de um tecido desenrolado que vai começando pequeno e vai aumentando, vai aumentando. A gente pode trazer a ideia também de uma teia de aranha, né, que começa pequena e vai aumentando, vai aumentando. E esses tantras, esses livros que vão se espalhando, vão se conectando uns com os outros e vão formando algo grande que vai abrangendo no total. Eu penso da seguinte forma. Porque desde que o ser humano está na superfície do planeta, nós estamos aqui numa caminhada de progresso, de evolução, e nós sempre estivemos, por mais que não percebemos, amparados profundamente pela espiritualidade. E no início, no princípio, nós éramos seres mais ignorantes, mais embrutecidos. Embora, se a gente for fazer uma análise fria da sociedade, não sei o quanto a gente evoluiu nesse ponto. Mas, enfim, nós sempre tivemos também encarnados seres humanos capazes de trazer uma relação, uma comunicação com o sagrado. E a gente tem, eu trouxe aqui no início a frase do Chico Xavier, no Brasil, o Chico, que trazia essas, por exemplo, psicografias, né, que é uma comunicação direta com o mundo, com os deuses, com o plano espiritual. E isso também acontecia em outras épocas da humanidade, porque esse fenômeno anímico, mediúnico, é do ser humano, não é de um momento histórico, não, faz parte do ser humano. E assim como existiam seres humanos há milhares de anos atrás, essas comunicações também aconteciam. Isso tudo aliado com o fato de que, antigamente, a psicosfera do planeta era muito mais leve, tinha muito menos gente encarnada. Sim. Então, esse acesso ao sagrado ficava também mais facilitado. A atmosfera era menos pesada. As pessoas também elas vivenciavam, né, desconectada desses centros urbanos que nos tira essa comunicação. Exato. Então, os seres humanos que viviam lá nos Himalaias, se a gente chega hoje nos Himalaias, ainda você a nossa comunicação com melhora. A espiritualidade já está elevada. Então, esses mestres, eles entravam em comunhão profunda com Deus, com a espiritualidade, e traziam esses tantras, esses ensinamentos, esses escritos. E um texto traduzido ou psicografado, captado por um mestre, se unia com o que o outro mestre tinha captado também, e assim iam criando os tantras, iam expandindo essa teia, como a Cami comentou, e não para de expandir até hoje. E é importante, assim, trazendo mais para esse contexto histórico,
Eu era iniciada de um guru específico que trabalhava um livro específico de Tantra, um Tantra. Um guru é um mestre, Um né? guru é um mestre, né? Eu e o Hélio por outro guru que trabalhava com outro tipo de Tantra. Eu não me preocupava com a prática dele e ele não se preocupava com a minha. Nós nos preocupávamos em fazer a nossa prática diária com aquelas práticas que o nosso guru nos passou através da nossa iniciação. E nós não nos preocupávamos se era diferente ou se era igual. Essa coisa de conceituar, de dar um conceito comum, de colocar as coisas numa caixa, isso aqui é preto, isso aqui é branco, isso aqui é colorido, isso é ocidental. Então essa necessidade de se trazer um conceito comum às coisas é que trouxe também muita dificuldade de se conceituar yoga, tantra, todas as culturas orientais de uma forma geral, né? E aí dentro desses vários pontos, desses vários livros, né, dessas diferentes práticas tântricas, existem alguns pontos em comum que se vê em praticamente todas as práticas tântricas. O primeiro ponto é, para tu praticar o tantra, você precisa ser iniciado por um guru. O que é um guru? O guru é um preceptor, é alguém em estado de iluminação, que atingiu um nível de consciência elevado e, de alguma forma, traz a energia, traz a consciência divina nele. A gente tem vários exemplos de gurus, muitos. Aqui no Ocidente tivemos muito forte a influência de Yogananda, Vivekananda. Aqui o Hélio sabe os nomes melhor que eu. Mas o meu guru específico, né, eu sou iniciada na Ananda Marga, que é uma escola de Tantra Yoga bem forte aqui no Ocidente, aqui no Brasil principalmente. E o meu guru é Shri Shri Anandamurti, ele é bem recente, ele deixou o corpo, abandonou o corpo em 1990, quando eu estava nascendo. Então, é bem recente e claro que essa iniciação pode ser pelo guru ou por um monge ou uma monja investido no poder desse guru, né? Porque imagina se o guru ele for iniciar todo mundo, quando é vivo ainda vai, mas depois que morre, não é porque meu guru já faleceu que ele é menos guru do que se ele estivesse vivo. Eu tive que interromper porque a câmera estava acabando a bateria, mas agora a gente já trocou e retornamos. Aonde a gente estava, não lembro exatamente, mas a gente vai daqui para diante. Então, um ponto primordial é a iniciação e o guru. Então, você sempre vai ser iniciado na prática através de uma pessoa que já é tântrico, que já tem conhecimento suficiente para aquilo. E a iniciação, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. O guru, com a sua força, sua energia divina, no ato ritualístico da iniciação, que é secreto, vai vai ativar a energia da sua Kundalini, que é a energia divina que habita o centro do nosso ser lá no primeiro chakra, em Muladhara Chakra. E através de práticas pessoais, que também são secretas, vai te dar um mantra, que é uma das prerrogativas também da prática tântrica. Ou seja, o segundo elemento. Um mantra o qual você vai usar na sua meditação, que também vai ter um procedimento que também é personalíssimo e secreto. E através dessa sua prática diária e exclusiva, você vai elevando a sua energia da sua Kundalini, dos chakras inferiores para os superiores, até você atingir essa iluminação. Então a gente tem a iniciação, o guru, mantras, tem a devoção, que é expressar o amor genuíno através do seu preceptor, que é o seu guru, no qual você aceita no seu coração como sendo um Deus personificado. No caso, o meu a gente chama de Baba, né? Carinhosamente, o Baba, Shri Shri Anandamurti. Então tu vai meditar sobre a figura dele e através dessa, ele vai ser como se fosse um degrau ponte na escada que vai te levar a esse grau superior de união do estado de yoga, de iluminação. Terceiro ponto, ou o próximo ponto, me perdi nos números aqui, é que toda prática tântrica, o tantra em si, ele tem dois objetivos. Um objetivo superior, que é de fato nós atingirmos a nossa iluminação, a nossa liberação ou libertação, né, dessa esfera mundana, dessa esfera material. Mas é simplesmente uma mudança de chave interna.
Exato. Não é um abandono da Não matéria. é um abandono da matéria, mas é só um salto de consciência. Uma iluminação, de fato, uma elevação, digamos, espiritual. O objetivo inferior é que a prática tântrica, ela sempre vai visar que você coloque um significado divino para os seus prazeres mundanos, seus prazeres materiais. Então, o Tantra, ao contrário de algumas outras práticas e filosofias espirituais, que negam a matéria, né? Ela não nega a matéria, ela acolhe a matéria como sendo tão divina quanto o lado espiritual. Então, daqui que surge muita deturpação desse sentido, porque inclusive o sexo é tido como divino desde que você coloque a sua intenção nisso. Então, comer, beber, passear, dormir, tudo que você imaginar, né? Contemplar o sol, ficar com seu bichinho de estimação, a Sol tá aqui do ladinho. Tudo isso é divino desde que você coloque esse sentido divino, né? Eu não gosto nem dessa palavra de objetivos superiores e inferiores. Porque pressupõe que o inferior é pior do que o superior. Eu não considero dessa forma. Mas, tudo bem, é uma das formas, às vezes, de nós compreendermos, de nós entendermos, né? Eu acho que tudo é superior quando a gente consegue colocar essa consciência do divino. A gente une essas duas instâncias da nossa vida. E um elemento que você comentou, essa iniciação, a gente entende e concebe como o Shaktipati. O Shaktipati é justamente o toque do mestre para causar um despertar dessa nossa energia interna, que nós temos a potencialidade para externalizarmos em tudo aquilo que a gente faz e tornar sagrado. E lembrando, é a prática. É a prática. E é importante ressaltar que se uma prática que se diz tântrica, mas ela tem um único objetivo, esse objetivo inferior, que é usufruir, degustar dos prazeres materiais, dos prazeres mundanos, ela não pode ser considerada tântrica, porque a prática, o objetivo inferior, ele sempre vai estar atrelado a esse objetivo superior, né? Então é importante deixar isso frisado, que as relações que a gente faz hoje do Tantra com práticas sexuais vem de Kama Sutra, vem de massagens tântricas, de terapias tântricas, que tem esse único objetivo inferior, né, de retardar prazer, de dar mais prazer e tudo mais. Não são inválidas, elas têm um objetivo em si mesmas, elas ajudam muitas pessoas, porque hoje no Ocidente, com uma educação cristã repressora, né, a gente tem muito problema de repressão sexual, realmente, mulheres principalmente. Então, essas técnicas, elas não são inválidas, mas não podem ser consideradas tântricas no sentido de um tantra clássico, né? E a gente vê muito isso, né? Sim. Quando eu vejo, nossa, me dá uma dor na alma. Exatamente. Para quem é tântrico hoje, quem pratica o tantra, é como tu jogar algo que tu gosta muito na lama e ver as pessoas pisando, sabe? É mais ou menos esse sentimento, assim, né? No Instagram, onde se vende muita coisa, daí tu fala de tantra, daí tem aqueles vídeos sensuais das pessoas. E não é, sabe? A prática tântrica aqui é o último ponto que eu relacionei, é a meditação. A meditação é o ponto-chave. O último ou o primeiro, enfim, é o ponto-chave da prática. E essas desmistificações é importante a gente levar também para o campo religioso, né? Porque o Tantra também não é considerado, e o Yoga tampouco é considerado uma religião. São meios de nós praticarmos. Você pode ter qualquer outra religião e desenvolver o Yoga ou ser também um tântrico. Isso irá te dar um suporte para praticar e exercer a tua religiosidade. Porque no Tantra e no Yoga não existem dogmas como existem religiões, e aliás é um dos pressupostos para uma religião existir, ter os seus dogmas, né, as verdades incontestáveis. E no Yoga e no Tantra não existe isso, portanto não é religião. Você pode ser tântrico e ser cristão, você pode ser tântrico e ser budista. A única coisa que vai mudar é as referências divinas que tu vai colocar na tua prática. O Tantra pode ser considerado uma forma de se praticar a religião,
porque é uma filosofia espiritual com diversos tipos de práticas. E aí, se tu for cristão, tu vai ter uma figura que tu vai relacionar na tua meditação, tu vai ter um nome que tu vai trazer no teu mantra. Se tu for budista, muda essas referências, é apenas isso. Então não é uma religião, é bem importante, né, deixar isso claro. Da mesma forma como o cristão vai dizer amém, o hindu vai dizer om, vamos ver, o taoísta vai se referir ao tal, e assim só vai mudando, a gente vai trocando aquilo que a gente traz na nossa prática, mas... Inclusive o Tantra, ele influenciou fortemente as principais religiões indianas, por conta de ser anterior e por conta de ser uma filosofia prática, influenciou as principais religiões como o budismo, que o Hélio falou antes, shivaísmo, o jainismo, o islã indiano, o islã hindu, né? O islã oriental e o próprio hinduísmo. Sim. Que já é uma outra questão, não sei se tu quer entrar nisso ou não. É uma questão bem histórica, né? Trazendo um adendo aqui, que eu estou lendo um livro que chama O Tantra Iluminado. E esse livro, ele traz uma perspectiva científica do que é Tantra. Então, é um autor que se preocupa muito com pegar bases sólidas, de trazer conceitos em que ele encontrou escritos. Então, é um livro bem científico mesmo, para quem é cético. Com referência. E traz uma luz sobre essas coisas que não são tão claras assim a respeito do Tantra. Então ele traz sobre a origem do hinduísmo, porque nós, de uma forma geral, a gente remete o hinduísmo como sendo uma religião milenar, a primeira religião nativa da Índia. Mas na verdade ele diz que o hinduísmo ele não existia até chegarem os colonizadores ingleses lá pelo século XVI na Índia. Quando esses ingleses chegaram lá, vindos de uma cultura monoteísta, né, cristã, chegaram lá e viram aquela diversidade de práticas culturais religiosas que a Índia tinha. E tem. E não tinham capacidade de compreender tudo aquilo. Então, para trazer aquele conceito comum, que é nosso ocidental, eles denominaram todo mundo que vivia a oeste do rio Indo como hindus, e todas as práticas deles como hinduístas no caso. Então, quando que uma coisa que veio de fora passa a ser verdade? Quando aqueles que estão dentro passam a se autodenominar com aquele novo nome. E isso foi acontecer lá pelos anos 1800, então teve um lapso ali de 200, 300 anos, para que os próprios indianos passassem a se autodenominar hinduístas, praticando o hinduísmo. E aí, para isso acontecer, foi meio que um exemplo de você pega um tacho grandão e coloca tudo que é meio parecido, né? Porque aquelas culturas, elas tinham pontos em comuns, mas tinham pontos diferentes. Coloca tudo naquele tacho, mistura tudo e vai sair um caldo homogêneo. Parece eu fazendo almoço às vezes. Aquelas características que eles tinham, que as culturas, que as práticas tinham parecidas, sim, fortificou. E o que tinha de muito diferente ficou de fora. E foi assim que nasceu o hinduísmo. E a gente até começa a ler, tu lê uma coisa, lê outra, daí começa a dar vários pontos de divergência internos, assim, com o que tu lê, com qual conhecimento que tá certo. E até esse foi um ponto de discussão meu e do Hélio ontem, porque eu li uma coisa no livro, daí depois eu li outra coisa na internet e eu fiquei em dúvida, né? Tá, mas o hinduísmo, o que é o hinduísmo realmente? E aí, por que a gente considera que é essa religião milenar? Porque aquelas pequenas práticas, diferentes tipos de credos que entraram no tacho para nascer o hinduísmo, sim, são milenares, eram milenares, né? Então, não deixa de ser. Ainda é milenar, é claro que quando a gente mistura muita coisa, cria um corpo novo, né? Cria um corpo novo, muita coisa se perde também, mas ao mesmo tempo, essa homogeneidade também alcança mais, não sei, não dá para dizer se isso se é bom ou se é ruim, eu acho que não entra nesse julgamento aqui, mas foi o necessário, né? E hoje o hinduísmo é algo, marca registrada da Índia, digamos assim, né? Então não é algo que tu se converte ao hinduísmo, tu nasce hindu, assim como nós não nascemos católicos, a gente nasce católico.
Depois de um tempo é que tu, opa, isso aqui não diz respeito a mim, e aí tu corta o cordão, que foi o que aconteceu comigo. Nasci católica, fui batizada, fiz comunhão, e depois que eu comecei a estudar a história, eu não sou isso aqui não. Isso é um elemento muito importante, que pelo menos eu acredito. Não tem como a gente aprofundar, entender e ampliar a nossa espiritualidade sem o conhecimento de história. Na verdade, a espiritualidade é tudo, então ela engloba todas as áreas do conhecimento, mas a história é uma fundamental. E nessa dúvida que tu colocou, né? Será que fico com o livro ou fico com a internet? É difícil dizer isso. Eu quase sempre fico com os livros, mas estaria sendo um pouco hipócrita porque nós estamos na internet. Exatamente. Então fica com a gente. Mas é que depende do livro e depende do que a gente vê na internet, né? Vamos ficar com aquilo que tiver mais lucidez. Esse é sempre o ponto. E daqui a gente vai pra onde? O que a gente vai falar agora sobre o Tantra? Nós vamos correlacionar com o yoga, né? Porque pode ser. Porque assim, até agora a gente falou de Tantra, a instituição Tantra, não Tantra Yoga, né? Como que a gente diferencia lá antes das coisas se fundirem. O yoga clássico, como nasceu, ele era uma prática que basicamente tinha somente a meditação. Tinha algumas práticas extras, mas se entendia de uma forma geral que esse corpo seria algo que atrapalharia a nossa elevação espiritual, né? O corpo teria que ser sublimado. E tem, como tu já trouxe também, mas na própria Índia existem tradições até hoje que tem esse tipo de crença. Né? E nós esquecemos de citar no início também que falamos que yoga é união, é o uso, é adequar-se, mas também é meditação. E na sua origem tem essa relação que a Cami está trazendo. Exato. Então, e aí tinha o Tantra, que a gente já falou, né, dos aspectos dele. Em algum momento, será que eu falo o ano mais ou menos? Ali, não sei, tu já tá falando. Em algum momento ali no tempo de Buda, 1000 anos depois de Buda, houve a fusão do Tantra com o Yoga. O Tantra abraçou o Yoga e trouxe o Yoga como a gente conhece hoje, né? Com essa prática que trabalha a partir do corpo essa nossa elevação espiritual. Então, quando essa fusão aconteceu, digamos assim, o Tantra potencializou a prática do Yoga. Trouxe novas técnicas de pranayamas mais intensos, mais complexos, visualizações mais detalhadas, os asanas, os mudras, o trabalho de ativação energética dos chakras, né, dos centros de energia sutil do corpo. E eu tô esquecendo algum? É importante trazer isso, porque em relação à questão temporal que a Cami estava trazendo, a Índia ela nunca se preocupou tanto em datar quanto nós ocidentais, né? Mas o próprio Buda ele entrou numa dessas seitas de mortificação da carne, do corpo, porque se acreditava assim que era negando a matéria que se sobressaía o espírito. Porém ele percebeu que não ia dar certo, né? E daí desenvolveu depois toda a doutrina, entre aspas, do caminho do meio, que visa justamente o equilíbrio, que é também o que o Tantra propõe para esta caminhada de progresso de evolução espiritual. Lembrando que o budismo é uma prática, é uma religião que bebeu profundamente das raízes tântricas. Sem dúvida, e todas as escolas budistas, Hinayana, Mahayana e Vajrayana, o Vajrayana principalmente, é considerado um budismo exclusivamente tântrico. Mas aí a gente já sairia para um outro tema. Sim. Eu acho que num outro momento também a gente pode adentrar mais nas explicações do que são os próprios pranayamas que tu citou, todos os asanas, as mudras, as ativações internas. Mudras são posturas de mãos, né? Mudras são posturas, são selos de energia. Podem ser feitos com as mãos, pode ser feito com o corpo, pode ser feito com a mente, pode ser feito com aquilo que você tiver para usar, que conecta energia. Mas aí acho que a gente já foge um tanto do Tantra, porque senão é muita coisa, né? Se bem que a gente não vai conseguir abordar tudo no Tantra aqui, porque nós já estamos em... E qual a relação do Tantra com o Yoga que a gente conhece hoje? Hoje, principalmente no Ocidente, a gente tem uma relação de que Yoga é posturas, né? Posturas físicas é asanas. Então, esse Yoga postural moderno, ele também bebeu nas
nas fontes tântricas, mas de uma forma menos intensa, digamos assim. Aquele yoga clássico que mencionei há pouco, ele continuava prescindindo, né, o Tantra Yoga, de iniciação, do guru, do ritualismo tântrico, da meditação, dos mantras, Da devoção. Porém, isso tudo dependia, naquele tempo na Índia, de um fomento estatal, porque todo o trabalho dos monges e das monjas ele ocorre de forma gratuita, então eles recebiam essa ajuda estatal para se manter, porque, né, eram monges, mas também tinham necessidades terrenas de manutenção básica. E quando houve as invasões muçulmanas à Índia, e o que um estado, quando está invadindo o outro, o que ele faz? Ele enfraquece o seu povo. E uma forma de enfraquecer o seu povo é tirar as suas práticas culturais e religiosas. Então, sem essa aplicação de dinheiro estatal, a prática de Tantra Yoga, como ela era, assim, tão complexa, ela se tornou impossível. E a partir daí começou a haver uma simplificação da metodologia de se praticar o yoga, o Tantra Yoga. Pra não morrer, né? Pra não morrer, e uma substituição, né, daquilo que era mais complexo, mais ritualístico, para algo mais simplificado. E aí se retirou a figura do guru, da iniciação, dos mantras pessoais, e se tem o yoga, o Hatha Yoga, como a gente conhece hoje. E nesse Hatha Yoga, hoje é a base das principais práticas de yoga que o Hélio falou lá no início. Que aí entra o Hatha Yoga, entra o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é muito conhecido hoje. Yin Yoga, Kundalini Yoga, enfim, menos o Tantra, né? Então, essas práticas de yoga, todas que mencionamos, elas têm pranayamas completos, elas têm meditações nos centros sutis do corpo, nos chakras, elas têm 84 posturas de yoga, né? 84 asanas. Todas... Isso fundamentais, porque hoje em dia, se a gente pega também, o pessoal leva e tem 3.082... É aquele mapinha que tem às vezes no local, que são 84 posturas de yoga, são essas 84 que a gente está falando. Tem o uso das 3 bandas, que bandas são pontos no nosso corpo onde a gente fecha os canais de energia para trabalhar essa energia entre um canal e outro, né? Mas isso a gente já fala depois, quando as pessoas vierem fazer uma prática com a gente. Senão fica muito amplo. E todas essas práticas, elas visavam a ativação da Kundalini, daquela energia divina que está em tese adormecida lá no seu primeiro chakra, para a elevação dela e também você atingir esse estado de iluminação. Esse movimento todo que aconteceu, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. E aí já é o meu julgamento aqui, né? Porque ao mesmo tempo que tu abre, tu expande, tu não permite que morra, mas ao mesmo tempo também tu pode banalizar bastante. E em relação a essa limitação, não sei se é limitação, mas tornar mais simples, como eu comentei, foi o que permitiu expandir para o Ocidente, expandir para a Europa também, porque a gente está também no contexto histórico numa época de Idade Média na Europa. E se não limitasse o yoga a asanas, a posturas físicas e a respirações, a expansão da energia vital, aos pranayamas, se levasse todo o aspecto mais profundo, mais místico, os yogis teriam sido mortos nas fogueiras com as bruxas também. Então tem uma questão de estratégia, né, para que a coisa não morra e ao mesmo tempo passe adiante. Tu perde um pouco para manter, né? É mais ou menos isso. E trazendo hoje para uma prática de yoga moderna, né? Quando tu... as pessoas falam, eu vou fazer yoga, vou praticar asanas. E a grande maioria das aulas de yoga hoje, aqui também é um julgamento pessoal e uma crítica interna, que eu já externalizei para outros professores, é que simplesmente não se coloca a meditação como sendo yoga. Às vezes os alunos são convidados a meditar por 5 minutos, assim, nossa, aquilo é um tormento, é algo muito difícil, ele não consegue, porque ele acha que yoga é só os asanas. Então, né, em todos os pontos que foi falado até agora, a figura da meditação, ela é central, e ela é a prática, o suprassumo das práticas dentro do yoga.
E também nessas práticas modernas que a gente tem hoje, porque todo o trabalho que se faz numa aula de yoga, de visualização, de pranayama, que é a respiração, dos asanas, mudras, visualizações, tudo isso vai preparar o nosso corpo, a nossa mente, acalmar, sutilizar, para que a gente consiga adentrar de uma forma mais fácil numa meditação. Porque imagina, você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, senta e fala, agora eu vou meditar. Mas meditar é nada, porque tu tá muito agitado. Então, que a aula de yoga, ela faz esse trabalho, assim, por 1 hora você tá ali, movimenta, respira, desliga do mundo lá fora, então tá muito mais fácil de você meditar. Então, é importante esse resgate, né, da meditação nas práticas do yoga. E aqui eu tô com o professor de meditação, então estou fazendo o jabá da família, obviamente. E um ponto interessante é que eu, como instrutora de Tantra Yoga, tem um ponto muito diferente na forma de praticar os asanas, desses 84 asanas que eu falei que fazem parte do Hatha Yoga. O Tantra Yoga tem asanas específicos que diferem desses 84, tem alguns que coincidem, mas a forma de execução é diferente. Então, para ver como realmente ele não advém do Hatha Yoga, ele vem lá por fora, lá daquele Tantra Yoga clássico, mas claro que não exige que os seus praticantes de Tantra Yoga hoje sejam iniciados. Por exemplo, os meus alunos até tem alguns que são iniciados, mas a maioria não é. Mas eles têm uma ressonância com a minha prática e acredito que se considerem até tântricos pela filosofia, né, que é algo muito abrangente, muito amoroso. A iniciação hoje ela é diferente. É claro que existem algumas tradições, algumas linhagens que realmente são necessárias, essas iniciações. Mas ao mesmo tempo nós estamos em outra época, em outro contexto. E se a gente desenvolver toda a nossa caminhada com lucidez, com discernimento, não tem problema nós não termos essas iniciações clássicas. Mas isso, claro, é a minha opinião, a minha perspectiva. Se eu coloco isso com alguns amigos meus, inclusive, eles já não são muito adeptos. O Hélio é mais liberal. Tem outros, eu não vou citar o nome, para não dar problema aqui. E o que nós estávamos comentando em relação à meditação, que a Cami estava trazendo, no ponto de meditação, porque nós iniciamos essa nossa conversa aqui falando que o objetivo do yoga é a erradicação do sofrimento, é nós experimentarmos a felicidade e vivermos em felicidade. A quem nos acompanha aqui há mais tempo, lá do canal do Pava, com o Jordelei, o que o Equinas traz através do Jordi? Que nós temos o direito, o dever, e ele coloca também como uma obrigação de sermos felizes. Este é o ponto central de toda a prática de yoga. E a meditação é uma das vias de nós experimentarmos Deus. E o que é Deus se não é a plena vivência das potencialidades, que é a plena alegria ou bem-aventurança, como é trazido dentro do contexto de yoga. Então, o yoga é meditação e meditação é uma das vias de nós vivermos em felicidade. Só que para isso tem que conectar-se, né? E as pessoas hoje mais estão desconectadas de si do que qualquer outra coisa. Por isso que numa prática de yoga, que o objetivo seria experimentar essa felicidade, essa integração, não se consegue, porque estão tão boas em estarem desconectadas, treinaram muito isso. Não coloco a culpa nelas, né? Uma culpa de um todo, sistema, num sistema, né, social, mas também pessoal, que aí não consegue. E tem todo o apelo hoje comercial, né, que tem que vender, então muito também é retirado essa parte da prática de yoga, porque senão as pessoas não vão lá fazer, vai ser a minoria das pessoas que vão fazer. E ainda retirando a parte da meditação, ainda assim tem grandes benefícios, né? Ainda assim tem. Mas isso dá muito pano para manga, eu fico triste quando isso acontece, o que está acontecendo, mas enfim. No início da fala do Hélio lá, quando começou o vídeo, ele falou que é um produto muito vendável, porque o yoga, né? Porque dá pra perceber claramente a diferença no estado interno da pessoa que começou a praticar yoga. Quem me conheceu há uns anos atrás não acredita que hoje eu tô aqui, porque o yoga promoveu uma mudança muito profunda na minha vida. E
os benefícios que tu desfruta de uma prática de yoga são instantâneos. Você entra na prática de yoga, às vezes não se sentindo muito bem, e você vai sair dela se sentindo melhor. Isso é uma garantia comprovada ao seu dinheiro de volta. Porque vai trabalhar muito com a sua, em termos físicos, né? Muito com a sua produção hormonal. Porque a gente sabe que os hormônios, eles regulam o nosso corpo. Não. E os nossos hormônios desregulados, a gente não dorme direito, a gente fica mais tempo ansioso, estressado. Mau humor. Então, assim, a prática de yoga, e claro que não só a prática de yoga, de asanas, mas uma corrida, alguma atividade física, vão trabalhar vão mexer, movimentar e vão trazer uma harmonização nos seus hormônios. Então, é isso que faz com que você se sinta melhor numa prática de yoga. E claro, as visualizações, as meditações, as manipulações energéticas vão fazer potencializar essa sua energia vital, essa expansão, parece que flui internamente, é isso que acontece, e você sente, é palpável. E claro, dependendo da condução de cada professor, né, a aula é direcionada a um ponto específico. Então, se você está se sentindo mal, ansioso, estressado, não está conseguindo dormir direito, tente se permita vivenciar uma prática de yoga que realmente vai te trazer benefícios palpáveis. E você que está aqui com a gente até agora, quase 1 hora de vídeo. É isso? Quase 1 hora, eu acho que... Ok. Eu acho que dá pra gente fazer esse convite, né? Se você quiser experimentar uma prática com a Cami, tem as disponibilidades de fazer as práticas online. E quais são os dias e horários? Faz o convite pro pessoal fazer a prática contigo. Né? Então, online eu ofereço os meus serviços de condução de Tantra Yoga de 2 formas. Uma é ao vivo, pelo Google Meet, toda quarta-feira, às 7 da manhã. A aula ela tem 1h30 de duração. E aí tem mais ou menos um trabalho de centramento, onde a gente vai conectar todo mundo na mesma energia para realmente romper qualquer barreira física que houvesse, né? E a gente se conecta numa egrégora extra física e realmente é muito potente. Um trabalho de asanas, um trabalho no corpo, né? Trabalhando realmente esse corpo, mobilizando energia, visualizações, relaxamento, meditação e também uma abordagem no fim da aula de uma parte de um conceito filosófico do yoga, né? Vai mudando, vai indo, vai fluindo, com cada turma vai indo de uma forma diferente. Geralmente eu trago livros que eu estou lendo para estudar com os alunos, e esse ponto do trabalho da filosofia yoga, do Jnana Yoga que o Hélio trouxe antes, que é essa compreensão, atingir a união através da compreensão do conhecimento, é um ponto que os alunos gostam muito. E vocês também gostam, porque é isso que a gente faz aqui nos vídeos ao longo do canal. Então tem esse embasamento para realmente você aplicar o yoga fora do tapetinho, né? Porque sempre se dizem, yoga se aplica fora do tapetinho. Tá, mas como é que eu vou aplicar fora do tapetinho se eu venho pra cá e eu fico só fazendo asanas, né? Então, de dar esse fundamento. E a outra forma é através do Projeto Crescer, que é o projeto que eu e o Hélio oferecemos juntos, serviços espirituais para vocês, onde eu ofereço 10 práticas gravadas de yoga por mês, e são 10 práticas curtas de meia hora cada, com o objetivo de ser uma prática diária que você consiga adaptar na correria do seu dia a dia. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações do nosso projeto, Projeto Crescer, caso você queira adentrar. E também eu vou colocar aqui, não na descrição, mas colocando em vídeo nas palavras, caso você não possa fazer as práticas nas quartas-feiras, às 7 horas da manhã, mas mesmo assim você quer fazer uma prática ao vivo, não as práticas gravadas, deixa aqui a sugestão dizendo eu quero nos comentários, e eu vou organizar com a Cami um outro dia, um outro horário para você fazer isso, não vai ser empecilho. E quem mora em Floripa, eu dou aula presencial em Floripa em 2 espaços, que é no Manipura Yoga, ali no bairro Itacorubi. Lá eu dou aula às terças, às 7 da manhã e às 9h30 da manhã, e na quinta às 7. E agora, eu e o Hélio inauguramos aqui na nossa casa, na nossa nova casa, no bairro Armação, na Praia da Armação, o Santosha Yoga, que é um espaço onde a gente conduz meditações,
onde tem as meditações todo dia. E também eu dou aulas personais, no caso, para no máximo 2 pessoas. E aí eu tenho uma grade de horário maior disponível, até porque é na minha casa. E se você se mora aqui e se interessa, pode deixar nos comentários que eu entro em contato pra gente conversar sobre isso. E eu agradeço muito a sua companhia neste vídeo conosco. Que seja um bom sábado para você. Se você está vendo depois, um bom dia para você. Muito obrigado também, Cami. Obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pelas elucidações. Deixe aqui embaixo as suas questões, indagações ou colocações para complementar tudo isso que a gente trouxe, ou ainda perguntas para que a gente possa, numa próxima oportunidade, expandir esses nossos diálogos por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijinho.